Nós estamos hoje aqui recebendo o Dr. Rômulo, que veio conversar com a gente sobre o que está acontecendo. Eu sempre comento que a gente tem um ano inteiro de sol, um ano inteiro sem chuvas e, de repente, quando as chuvas chegam, a gente sabe que são vários os danos que acabam acontecendo numa cidade. E aí isso chama atenção e a gente resolveu trazer o advogado para ele nos alertar e, ao mesmo tempo, nos falar quais são os nossos direitos quando isso acontece, né? Porque falta de avisar, por exemplo, a comunicação é o ano inteiro falando. E muitas vezes não se faz uma revisão, muitas vezes não se analisa árvores que muitas vezes estão em determinados pontos, às vezes não analisa postes e fios que estão também em determinados lugares e que às vezes não é um dever da população. E aí a gente vai falar sobre esse volume de chuva registrados no estado nos últimos dias e que provocaram muitos prejuízos. A Defesa Civil, doutor, esteve recentemente no nosso programa falando justamente de que essa chuva que viria seria uma chuva com fenômenos diferentes, de vento e chuva forte, e que os dois se encontrariam. E isso realmente tem acontecido. Não é falta de alerta. Sim. O que chama atenção quando o assunto, por exemplo, é alertar a população sobre esses danos? Então, bom dia novamente. Queria agradecer por estar aqui no programa. Vanusa, o Estado, né, ele tem o dever de alertar a população sobre esses fenômenos naturais que acontecem todo ano. Como você falou no início, aqui é o ano inteiro de sol. Então, assim, respondendo à pergunta, lá na nossa Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, diz o seguinte, que o poder público, tanto o poder público e empresas privadas que prestam serviços públicos, eles têm o direito de indenizar, têm o dever, na verdade, de indenizar o consumidor quando ele sofre algum dano nesses tipos de situações. Então, assim, trazendo para a nossa realidade de chuva atualmente, de árvores caindo, o consumidor, ele não pode ficar no prejuízo. Então, assim, se você tiver uma situação de, por exemplo, uma árvore, um exemplo bem claro que está acontecendo muito, cair em cima de um carro, o consumidor às vezes nem sabe, mas ele tem o direito de ser ressarcido por aquele dano causado, porque isso não pode ser tratado como um caso fortuito, é algo que é previsível. Então o Estado tem que investir na prevenção para evitar que aconteçam esses tipos de danos que causem prejuízos à população. Pronto. Aí quando a gente, por exemplo, quando um muro, um exemplo, cai em cima de um veículo, o responsável é o proprietário, isso, ou não? Isso. O responsável vai ser o proprietário nesse caso, porque ali a questão do muro, né, quem construiu ali foi ele, é um bem particular. Então, assim, em relação a bens que envolvem bens públicos, como postes, árvores, que é dever do Estado cuidar, aí, nesse caso, quem tem que indenizar é o Estado. Mas em caso de danos causados por particulares, esse particular que não teve aquela observância tem que indenizar quem foi lesado. Agora, doutora, a gente chama atenção também para as obras que muitas vezes estão acontecendo dentro da cidade. Muitas vezes pode inundar aquele local, ou até mesmo um veículo ser carregado, a questão da própria sujeira de uma cidade. Como é que a gente pode chamar a atenção da população? Se caso ela não tem seguro, ela mesmo assim tem os direitos dela? Tem sim, perfeito. Porque, como eu volto a dizer, é algo que é previsível. Às vezes o Estado quer se eximir dizendo que foi um caso fortuito, foi uma chuva, a gente não tem como controlar níveis de chuva. Mas, como eu falei, tem que ser investido na prevenção, certo? Uma cidade que ela é bem construída, que tem um suporte bom, não tem por que acontecer esse tipo de situações danosas. Pronto, e aí a gente vai chamar a atenção também para os seguros. Pessoas que têm seguros. Quais são os direitos a partir do momento que ela passa por uma situação como essa? O que ela vai ter de direito e se demora tanto tempo assim? Pronto, vamos lá. Em relação ao seguro. O seguro ele é um serviço que ele é contratado
né, através de uma empresa, de uma seguradora. Então a gente tem que ficar atento quando a gente for acionar esse serviço de seguro. A gente tem que saber quais as cláusulas que estão constando. Geralmente as pessoas nem leem as Não cláusulas. sabe, às vezes a pessoa vai atrás de um seguro mais barato, ou então acha que só porque fez um seguro tá ali assegurado para todo tipo de situação. Mas a gente tem que ver as cláusulas, porque muitas vezes o contrato prevê que nesse tipo de situação não tem direito à indenização. Então assim, a gente tem que ver direitinho para poder acionar a apólice do seguro. E em relação aos ressarcimentos, né, porque assim, a gente paga tão caro por um serviço, né, de seguro e a gente quer aquele retorno. Então assim, ficar atento com a cláusula, com a seguradora que você está fazendo a apólice de seguro e ficar atento em relação a essas situações de alagamento, de inundações. E assim, nesse tipo de situações, a gente tem que ficar claro que tem que ser feita uma perícia para poder comprovar o motivo daquele alagamento, né? Porque o alagamento, às vezes, é diferente da inundação, né? Às vezes a casa é inundada, só aquela residência. Mas como estamos falando de períodos de chuva, que realmente ali tem regiões aqui que alagam muito, a gente tem que ficar atento, porque a seguradora não pode se eximir caso conste no contrato. Doutor, quando existem casos onde a chuva ela é constante, toda vez que aquela chuva vem, ela é constante e acontece uma queda, por exemplo, de um muro num ambiente que é sempre de alagamento. Mesmo assim, o responsável ainda é esse dono do muro? Não, aí nesse que aí no caso já é uma situação mais agravada. Isso, já é uma situação mais... Porque tem uns pontos aqui, por exemplo, na nossa capital, que é de alagamento, Exato. que não tem quem consiga segurar essa situação, que nunca foi resolvido. Nesse tipo de caso, aí a gente também pode acionar o poder público, porque são situações frequentes, situações recorrentes. Uma coisa é, se o muro estiver mal colocado numa região, e aí for comprovado numa perícia que aquele muro não foi colocado da maneira correta, e aí assim o particular tem que ser indenizado. Mas nesse caso de locais frequentes, de locais que são já conhecidos por alagamento, aí o poder público pode ser acionado também, porque não foi culpa do particular nesse caso. No caso dos seguros residenciais, eles podem negar, na verdade, o suporte, o reembolso? Pronto, como a gente estava até falando, vai depender muito do seguro que você contratar. Até o residencial. Até o residencial. É como o seguro de carro, por exemplo, falando aqui a grosso modo. Às vezes você contrata um seguro, seu carro, seu seguro, ele não prevê dano a terceiros. E você está crente que prevê dano a terceiros. Só prevê ao seu veículo. Então, assim, aí, nesse caso, a seguradora, ela vai negar o reembolso daquele outro veículo que você cometeu o dano nele. Só vai reembolsar o seu. Então, os seguros residenciais funcionam da mesma maneira. Você tem que estar atento às cláusulas para poder acionar a questão do reembolso, o reembolso integral. Uma das coisas que geralmente os aplicativos não sabem é dos seus direitos. Muitos estão na rua por uma necessidade, né? Às vezes a gente ouve falar, vai chover, você tem que evitar sair da sua casa, mas existem situações que são diferenciadas. O aplicativo trabalha justamente na rua, indo para lá e para cá. Como é que ficam os direitos dos aplicativos? Pronto, em relação aos aplicativos, como eu falei, a gente, nesse caso de situações de dano, a gente tem que ser indenizado. Quais são os tipos de danos nesse tipo de situação? Dano moral pelo constrangimento, constrangimento aperreio, né? Porque às vezes a pessoa, já aconteceu situações aqui do carro ser levado e ocorrer óbito da pessoa. Então é uma situação que você está num risco grande. Perdeu o próprio carro, Perdeu o próprio carro. Tem um dano material, que é a questão do valor que você investiu naquele carro, né? No caso do aplicativo, para trabalhar. E tem a questão dos lucros cessantes. O que é os lucros cessantes? Todo dia, a pessoa que trabalha de aplicativo sai de casa para poder tirar o sustento. Então, essa questão de, fica em casa sem chover, tem gente que não pode se dar esse luxo. Com certeza. Então, lucro cessante nada mais é do que a pessoa vai ficar, por exemplo, 30 dias sem carro porque o carro está sendo consertado. Aquele valor que ela apura no dia tem que ser também ressarcido a ela. E é interessante o doutor falar sobre isso, porque existem situações que às vezes as pessoas dizem, mas bairro X é mais complicado quando chove.
Mas um aplicativo ele não vai escolher o cliente, ou muitas vezes não consegue escolher o cliente. De repente, ele está indo levar o cliente e naquele momento a chuva aparece. Acontece. Exatamente. Acontece. Aqui mesmo em Teresina, a gente sabe que tem bairros que chovem e tem outros que não cai nenhum pingo de água. Então fica difícil você saber o que vai acontecer, prever. Isso. Então fica aí os aplicativos atentos relacionados a isso, quais são os direitos deles. O que a gente precisa alertar a população com essa questão das árvores e o que a gente precisa alertar também os órgãos públicos para que fiquem espertos também? É o que eu sempre costumo dizer, a gente tem que investir em prevenção. Tudo na vida a gente tem que já investir em prevenção para evitar um futuro danoso. A gente se preocupa em pagar plano de saúde, a gente se preocupa em pagar seguro, a gente não quer que aconteça nada, mas se precisar, tá ali para a gente utilizar. Então, assim, em relação a árvores, em relação a enchentes, é um problema já complicado aqui na nossa capital. E assim, o que eu espero é que realmente sejam feitas medidas, que o poder público tome medidas para poder coibir esse tipo de situações e que o consumidor não seja afetado e nem a população. Pronto. E o que falar de repente, trailers que às vezes estão localizados em determinados pontos fixos? Como é que a gente pode alertar essas pessoas, como por exemplo, eletrodomésticos ou até mesmo geladeiras, próprio freezer, determinados itens que eles precisam no dia a dia? Se caso queimar, eles têm direito? Tem sim. Como eu estava falando no início, tanto o poder público, né, quanto as empresas que prestam serviço ao poder público. No caso aqui temos uma empresa, né, uma concessionária que presta, é uma empresa privada, mas presta serviço ao poder público, que fornece energia para o nosso estado. Então, caso venha acontecer algo desse tipo, o consumidor não pode ficar no prejuízo, ele tem que ser indenizado, até porque também em relação a trailers, freezers, ali é como se fosse a questão dos aplicativos também, assim, levando para outro ramo. É também um meio de trabalho. Verdade. Então, se esse meio de trabalho, a pessoa que tem um trailer, que tem um freezer ali para vender alguma coisa, uma bebida, e esse equipamento for queimado, ela tem direito a ser ressarcida, né? Vai no prejuízo. Verdade. Exato. Faltou alguma informação que a gente leve para quem está assistindo o nosso programa agora? Só as donas de casa, pessoas que estão atentas. É só ter atenção em relação a você teve um bem queimado, algo danificado, você produz aquela prova, tira uma foto, filma, às vezes você vai na internet e olha lá, alagamento no local tal, e aí se você foi prejudicado naquele local, já salva aquilo ali como prova, que aí você depois tem como ir atrás, né, do poder público para conseguir ganhar sua indenização, até porque é um direito seu. É algo seu que você comprou, que você lutou, batalhou para ter, e por algo que você não deu causa, acontece e você fica no prejuízo. Doutora, a gente quer agradecer pela sua presença, ao Rômulo Feitosa, que esteve aqui com a gente, batendo um papo, explicando quais são os direitos que as pessoas têm quando acontece, por exemplo, danos provocados por chuvas. E é muito legal porque tem gente que deixa para lá, acha que não tem direito, né, doutor? É verdade. A maioria das pessoas acredita, vai demorar demais, aí não vai dar em nada, e acaba deixando de lado seus direitos. E aquela coisa, né? O direito ele não socorre aos que dormem. Verdade. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, doutor, como é que faz? Pode me procurar lá no Instagram, tem meu Instagram lá é Rômulo Feitosa, perfil. Certo. E tem meu número de contato também, quiser entrar em contato, 99976-1087. Tá certo, doutor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui.